Agora sim, a gente vai falar de eleição. Volta para cá o nosso time todinho, pronto, porque ficou, gente. Ontem a Raquel Vargas antecipou, hoje é oficial, teve postagem no Twitter. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, anunciou hoje sua filiação ao PSD, de Gilberto Kassab. Veja o que simboliza isso, né? Ele deixa o PL, que é o novo partido de Bolsonaro, porque é oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e aí vai para o PSD, que está fazendo com que um senador, Alexandre Silveira, diga não à liderança do governo. Então, atrai um quadro que declaradamente é oposição ao presidente, num momento em que é namorado pelo ex-presidente Lula. Isso está claro também que o Lula tem feito muitos gestos ali. Vamos ver o que Marcelo Ramos disse na rede social e a gente já gira. Olha aí. Em conversa ontem com o presidente Gilberto Kassab e o líder do PSD, o deputado Antônio Brito, eu decidi pela minha filiação ao partido. Ela vai ser efetivada na semana que vem. Agradeço a confiança de todos, em especial do senador Omar Aziz e do deputado Sidney Leite. Eu vou começar fazendo uma provocação aqui de sopetão para Tainá Falcão, porque o PSD, Tainá, é um dos partidos que antes queria ter Alckmin consigo. Aí agora, por quê? Candidato a governador. Aí Alckmin virou o escolhido de Lula para vice. O PSD falou, então aqui não cabe mais. Mas será que não cabe mesmo ou tem jogo ainda para ser jogado? Com Kassab nunca se sabe. Essa é a piada de tiozão que a Renata soltou no ar. Ela ganhou até um tudum-pá no nosso podcast. Fui acusada de tiazona e agora ela tá roubando. A pergunta é, tem jogo ou não tem, querida? Ô, Dani, é o seguinte, o que eu tô ouvindo, da ala ali que tá tentando atrair o Alckmin é que PSD não tem jogo. Inclusive, eu ouvi hoje de uma fonte consultando para saber sobre esses enlaces, como é que vai se desenrolar o nó PSB, Alckmin, PT, como é que isso está sendo definido. O que eu ouvi de uma fonte é que o Kassab teria perdido uma oportunidade com o Alckmin ao não lançá-lo logo de cara como vice, numa chapa com o ex-presidente Lula. Por quê? Porque ele insistiu em trazer o Alckmin como o nome do PSD para o governo de São Paulo. Isso, segundo essas fontes me relatam, para antagonizar com João Dória. Não conseguiu porque ficou mais atrativo para Geraldo Alckmin se tornar o vice do presidente Lula, o outro convite ainda maior, com maior exposição. E agora ele está procurando um nome para substituir o Alckmin, que seria a aposta dele aqui em São Paulo, e ainda não encontrou. Segundo essa fonte me relatou, que teve com o Gilberto Kassab recentemente, ele estaria sondando alguns prefeitos aqui do interior de São Paulo, mas ainda não teria encontrado uma candidatura com a musculatura necessária para chegar a níveis consideráveis em pesquisas e para um embate de igual para igual com os candidatos que estão postos aqui em São Paulo. Eu falo do Palácio dos Bandeirantes. E ontem, Dani, só fazendo mais uma amarração aqui, porque eu acompanhei o 360, você falou bastante sobre o Leite, Eu fui atrás do Eduardo Leite para saber se ele estava disposto a sair do partido, porque tantas vezes a gente viu ele falando que não ia deixar o Eduardo PSDB. Leite, que foi convidado, sim, por Gilberto Kassab. Gilberto Kassab admitiu que falou, olha, você está sem ambiente aí no PSDB, perdeu a prévia para o Dória, vem para cá. O que ele disse, Tainá? Ô, Dani, aí eu perguntei para ele, você vai disputar algum cargo, já que a reeleição não é uma questão, para vocês, já sempre foi contra. E ele disse que, recebeu de fato o convite, teve algumas vezes com o Gilberto Kassab, mas que é precipitado ainda falar em troca de partido. Mas que as conversas seguem, que se sente muito honrado, e Gilberto Kassab também, eu sei que você falou com ele, depois ele também me confirma que seria uma honra ter um quadro como o Eduardo Leite no PSD. Não, interessantíssimo, porque precipitado não é não,
precipitado não é não. Lembrando que Eduardo Leite foi perguntado antes de disputar a prévia no PSDB se sairia do partido e disse que não, que permaneceria no PSDB, que está lá desde a juventude, mas aí parece que tem uma mudança de tom. Interessante, olha só, sobre São Paulo, né? Kassab está procurando, muito provavelmente o candidato dele vai ser o atual prefeito de São José, deve ser o candidato do PSD ao governo do estado. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai chamar o Kassab para conversar de novo, ainda esse mês. E a grande questão do PSD é a seguinte: até março, Kassab vai manter o discurso de que não vai apostar nenhum dos dois lados, da polarização. Vai esperar o quê? Findar a janela partidária. Motivo: se abraça qualquer um dos polos antes disso, você corre um risco, por exemplo, se ele acena com Lula, dos deputados que são bolsonaristas e os governadores que são bolsonaristas saírem do partido alegando justa causa na janela partidária em março. Então, para impedir uma debandada, para manter os quadros com ele, Kassab vai jogar com o tempo que tiver e vai deixar essa decisão para depois de março, abril. Eu ainda acho que tem chance, sim, de ele acabar fazendo essa jogada aí por cima e levar o Alckmin para lá. Renata Agostini falou com o novo quadro aí, que sabe onde está entrando o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. O que ele fala da expectativa, Rê, dessa ida para o PSD? Olha como é que ele justificou, então, essa decisão final, né? Ele que saiu do PL assim que Bolsonaro entrou, né? Bolsonaro entrou por uma porta, ele foi lá, falou com o Valdemar, não dá para mim, tô saindo por outra. Ele disse o seguinte: o PSD, no final, foi a decisão dele porque é um partido que, abre aspas, mantém no centro, que é o meu lugar, que vai se construindo com alguns dos melhores quadros do país, que está afastado do projeto Bolsonaro, além da questão eleitoral no Amazonas, que me possibilita uma disputa em boas condições. Ele vai disputar de novo para deputado federal. Agora, tem um bastidor aqui, conto rapidamente, que é interessante. Lá no Amazonas, a gente já trouxe aqui, né? Como é que tá? Você tem o governador Wilson Lima, que não admite publicamente, mas é sim candidato à reeleição, e principal oponente, Eduardo Braga, senador do MDB, e Amazonino Mendes, que já foi governador diversas vezes, tá ali negociando com a União Brasil, vendo por onde vai, mas está se colocando como pré-candidato. E, veja só, qual é a predileção de Marcelo Ramos para ir com quem? Com o atual governador Wilson Lima, que é aliado de quem? De Jair Bolsonaro. Gente, é muito confuso no fim, né? Porque ele sai de um partido para não estar com o Bolsonaro, no final vai se aliar a um governador no seu estado que é aliado de Bolsonaro. A sutileza está no seguinte: esse movimento de apoio dele pode, no final, acabar saindo se o Wilson Lima não for habilidoso e resolver realmente estar ali com foto com o Bolsonaro e tudo. Então, depende de como o Wilson Lima for conduzindo. Mas ele não se vê apoiando nem Eduardo Braga, nem Amazonino Mendes.